Olá, turma! Professor Fred de Espanhol falando. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, que é a poesia. A poesia é algo necessário para o ser humano, tá bom? Eu quero dizer para vocês, antes da gente começar, que quando a gente fala em poesia, a gente pensa logo em poema, né? Num texto escrito em versos. Mas eu quero dizer para vocês que a poesia ela pode ser encontrada em várias coisas da nossa vida, né? Um sorriso de uma criança pode ser poético, né? É, um amanhecer, um entardecer, o vento, as árvores balançando com o vento é uma imagem poética, né? Então a poesia ela faz parte da nossa vida e ela é necessária, né, para que a gente tenha um pouco de encanto na vida, tá bom? Só que na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre a poesia escrita, a poesia tradicional, né? E vamos abordar alguns tópicos, alguns assuntos, né, sobre a arte poética, né? Vamos aprender o vocabulário, né, em espanhol, óbvio, ah, relacionado à poesia e aos poemas, tá bom? Então, a gente começa, olha só, eu vou começar, né, lendo aqui com vocês o documento. La poesía es una forma especial de expresión escrita que utiliza versos, donde cada verso ocupa uma linha. Os versos agrupados formam estrofas. Então, gente, a poesia é uma forma, né, especial de expressão escrita, tá? Que vai usar o quê? Versos. O que são versos? Versos é cada linha de um poema, tá bom? A poesia ela se manifesta, né, na escrita através dos poemas. Você tem poemas de várias formas. Daqui a pouco a gente vai ver uma das formas mais tradicionais, mais comuns, que é o soneto, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso tema, então o verso é cada grupo, cada linha do poema, tá bom? Depois a gente tem as estrofas, em português a gente chama de estrofe, né? Em espanhol é estrofa. Que são as estrofas? Que são as estrofes? São grupos de versos reunidos, tá? Certo? Em alguns poemas você tem o que a gente chama de estribilho, em português com LH, em espanhol com dois L's, tá bom? Ou refrão em espanhol, tá? Que são versos que se repetem no final das estrofes, né? Sempre o mesmo verso no final das diferentes estrofes, tá? Então eu escrevi aqui, né, alguns os principais conceitos aí para vocês. Antes de entrar no conceito, vamos terminar de ler essa introdução. Em la poesía tradicional, los versos tienen un número determinado de sílabas para mantener el ritmo, que es una característica marcante de la poesía. En general, tienen rimas. Então, os versos, em geral, na poesia tradicional, eles vão ter sempre o mesmo número de rimas. A gente vai analisar o soneto aqui daqui a pouco, a gente vai ver que todos eles têm a mesma quantidade de rima, de sílabas, perdão. Tá? Então, cada verso ele é dividido em sílabas, né? E os versos eles vão ter, na poesia tradicional, clássica, tá? Sempre o mesmo número de sílabas. Tá? Reparem que eu coloquei aqui em negrito as principais características da poesia, né? Quais são? Ela é escrita em versos, esses versos estão distribuídos em estrofes, né? Em espanhol, estrofas, tá? A poesia ela tem uma característica marcante que é o ritmo, né? Já vamos falar sobre ele, tá? E rimas, né? Então vamos agora aos conceitos. Ó, eu coloquei assim, ó, conceitos clave de la poesia, conceitos chave da poesia, tá? O primeiro deles é o verso, como a gente viu, um conjunto de palavras que formam cada linha do poema. São as palavras que formam as linhas, né, do poema. Em geral, têm sempre a mesma medida, é decir, quer dizer, o mesmo número de sílabas e rimas, tá bom? Então, os versos na poesia clássica tradicional, eles vão ter em cada verso, por exemplo, esse primeiro verso aqui, ele vai ter o mesmo número de sílabas do segundo, do terceiro e do quarto verso da estrofe, tá bom? Então, verso é isso, cada linha do poema. Estrofa, ou estrofe em português, conjunto de versos em geral com a mesma medida. Então, o que eu digo em geral com a mesma medida? Porque a gente está falando da poesia clássica tradicional.
Na poesia moderna, não tem essas regras tão rígidas, tá? Eles podem ter medidas diferentes, número de sílabas diferentes. E o ritmo, que eu falei que é uma característica marcante da poesia. O ritmo é a musicalidade do poema, né? A maneira como você vai ler este poema, a musicalidade no sentido de som, tá? A maneira como você vai dar a entonação dos versos, né? Isso vai ser decisivo para a compreensão do poema, para que as rimas, né, realmente aconteçam. Você tem que ler os versos num certo ritmo, fazer pausas na hora certa, unir palavras. Muitas vezes você vai ter que juntar a última sílaba de uma palavra com a primeira da outra, para que a rima tenha efeito, né? Então isso tudo é o ritmo do poema, né? La musicalidad interna del poema, caracterizado por la medida de los versos, las rimas, las repeticiones de acentos, entonación de las sílabas tónicas, pausas e fonemas. Então, a maneira como você entona as palavras, né? Onde tem os acentos, as sílabas mais fortes de cada verso, isso vai marcar o ritmo do poema, tá? E a rima? Rima es la repetición de sonidos en versos diferentes, en general al final de cada verso. Então, rima, pessoal, todo mundo sabe o que é, né? São as coincidências de som, geralmente no final de cada verso. Você pode ter rima também com rimas internas, que a gente chama, né? Você rimar o final do verso anterior com uma palavra que está no meio do verso seguinte. Mas, em geral, né, simplificando, as rimas vão acontecer sempre no final de cada verso. Tá? Por exemplo, uma palavra terminada com ão, né, um verso terminado com ão, ele vai ter que rimar com outro verso também terminado com ão. Então, essa coincidência, essa repetição de sons é o que gera as rimas, certo? Então, para exemplificar isso daí, eu separei um soneto de Camões, que é originalmente escrito em espanhol, apesar de Camões, como nós sabemos, ter sido um poeta português, considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, se não o maior, né? Então, reparem que o soneto ele vai ser um poema de 14 versos, tá? É isso que está escrito aqui no documento aqui para vocês, com detalhes, ó. Poema de 14 versos. Ó. Uma das formas mais comuns de poemas é o soneto, que tiene 14 versos, ou seja, que tem 14 versos, distribuídos em 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofas de 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Então, o soneto, ele é esse tipo de poema aqui, gente. É um poema, né, tradicional, já, de 14 versos, sendo que você vai ter 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Certo, gente? Então, ó, e aqui ainda menciona alguma coisa sobre a rima. Geralmente a rima vai seguir um esquema, ó. A gente chama de os quartetos, eles vão ter o esquema ABBA e os tercetos CDC. O que é isso, ABBA e CDC? Né? Significa o seguinte, o primeiro verso vai ter a terminação A, ele vai ter que rimar com o último verso, que também tem a terminação A. Estão vendo aqui? Ó? Então, figura rima com hermosura. E o segundo verso, que está aqui representado pela letra B, que termina em veio, vai ter que rimar com o terceiro verso também entre a letra B. Ó. Veio rimando com desceu, o segundo verso rimando com o terceiro. Tá? E o CDC? C vai ser... Então, até agora, a gente só tem 2 terminações, a A e a B. A terminação A é ura e a terminação B é eu. Então, ó, você vai ter o primeiro rimando com o quarto. O A com A aqui, ó. Figura com hermosura. Veio com desceu. Depois você tem o primeiro com o quarto de novo aqui, ó. Dura com oscura. Posseio com desceu. Terminação eu. Seguindo o mesmo esquema, A, B, B, A. Agora aparece uma terceira terminação. Uma terceira e uma quarta. A terceira terminação termina em arte. Olha aqui, ó. Contemplarte. E a quarta termina em erme. Ou erme. Como verme. Tá? Termina em erme. Então, a terceira terminação, terceira rima, a gente vai chamar de C, né? E a quarta terminação de verbo, esse erme, a gente vai chamar de D. Então, vocês vão ver que o C, né? O primeiro vai rimar com o terceiro, sempre, tá? E depois
você vai ter aqui, ó, o D, né? Ocupando o primeiro verso aqui no terceiro. Então, o primeiro vai rimar com o quarto verso. Mantener-me vai rimar com perder-me, tá? E amar-te vai rimar aqui com mirar-te, certo? Então, são detalhes aí, né, da estrutura de um soneto, tá bom? O que vocês precisam memorizar mais realmente seria essa parte aqui, ó, os conceitos-chave da poesia, tá? Verso, estrofe, ritmo e rima, são as características da poesia, né? Mas vamos ler, então, obviamente, esse soneto de Camões, que é uma beleza. Nessa época, gente, o Camões ele é herdeiro. O Camões já é classicismo, tá? Mas ele é herdeiro, classicismo quase barroco, né? Mas ele é herdeiro da tradição medieval, dos poemas dos trovadores, né? Das famosas canções de amigo, onde o tema é o eu lírico, quem fala no poema é sempre um cavaleiro, né? E ele vai expor sempre o seu amor por uma dama, uma donzela, mas esse amor nunca é concretizado. A mulher meio que sempre desdenha do cara, o que a gente chama de amor cortês, tá? É um amor que não se concretiza, não se realiza, tá? E no entanto, o cara, ele parece, o eu lírico, ele parece sentir, de certa forma, um prazer em amar essa pessoa, mesmo que ele não seja correspondido, tá? Ele acha que vale a pena, que o amor é um amor idealizado, é um amor no campo das ideias, segundo Platão, um filósofo grego, né, lá da antiguidade grega, é, é a forma de amor mais pura, né? O amor das ideias. Então não é um amor que se realiza e a pessoa e o cavaleiro ele quase que se orgulha de sofrer por esse amor não correspondido. Então isso é um tema muito comum na poesia medieval, tá? E na poesia do classicismo também, tá? Então esse poema vai falar disso. Já estou antecipando para vocês. O poema está em espanhol e a gente vai ler agora. Vou tentar explicar resumidamente os seus versos aí. Mil veces entre sueños tu figura, oh bella ninfa, claramente veo, y cuando más la miro, más deseo gozar libre de sueños su hermosura. Então, ó, mil vezes entre sonhos tua figura, ele sonha com a figura da mulher amada. Ó bela ninfa, claramente vejo. Então ele vê a figura dela em sonhos, né? Mil vezes, sempre ele está sonhando com ela. E quando mais a miro, quando mais eu a vejo, mais eu a desejo. Mais eu desejo o quê? Gozar livre de sonhos sua formosura. Então ele deseja gozar da formosura, ou seja, deseja ser correspondido, né? Além do sonho, porque ele gostaria que isso passasse do sonho, né? Ou seja, da paixão dele para uma realidade, para um amor correspondido. Mas não é o que acontece, né? Então, quanto mais ele a vê nos sonhos, mais ele deseja gozar da sua formosura fora dos sonhos. Mas isso não acontece, né? En tanto que este dulce engaño dura, vivo en la vana gloria que poseo, mas quanto ali se eleva mi deseo, viene a caer despierto em sombra oscura. Né? Oscura rimando com dura, como a gente já viu, tá? Entanto que este doce engano dura, vivo a vã glória, a inútil glória que possuo. Ou seja, ele a possui apenas no sonho, né? Enquanto está no sonho, ele está lá vivendo a sua glória, porque ele a tem nos seus sonhos, mas não na vida real. Mas quando ali se eleva meu desejo, mas aí quando ele deseja que isso passe para a vida real, que isso não seja apenas um sonho, viene a cair despierto e sombra escura. Tá? Quando ele está prestes a realizar o desejo, ele vê esse desejo cair despierto, ou seja, quando ele desperta, quando ele acorda, numa sombra escura, ou seja, um desejo que não vai se realizar. Tá? Ele só tem a amada nos sonhos, realmente. Duele-me, ou seja, me dói, el despertar por contemplarte, que si bien sé te huelgas de no verme, huelgo-me de ser ciego por mirarte. Me dói despertar e contemplar-te, ou seja, olhar para ela, ver, né? Que sim, bem sei
que te huelgas de no verme. Então ele se dirigindo à amada, né? Eu sei, sim, eu sei bem que você te huelgas, quer dizer, que você se satisfaz, que você folga em não me ver. Então, enquanto me dói quando eu acordo dos meus sonhos, que eu vou para a vida real e vejo que você não está nem aí para mim, que você folga em não me ver, que você fica feliz em não me ver. Huelgo me de ser ciego por mirarte. Mesmo assim, eu folgo de ser cego apenas por te ver, né? A devoção à amada é tão grande que ele considera aqui nesse verso que ele fica até cego, né? Cego de amor, cego por vê-la. Mas si quiero de engaños mantenerme y tú quieres me perda por amarte, sin gran ganancia não podré perder-me, tá? Então, mas se eu quero me manter de enganos, né, com esse sonho, e tu quer que eu me perda por amar-te, tu quer que eu me perca por te amar, e você não está nem aí, sem gran ganância não poderei perder-me. Ou seja, eu vou me perder e ainda vou lucrar com isso, sem grande ganho, não poderei perder-me. Então, ou seja, ele vai se perder, ele vai continuar apaixonado por essa mulher, mas ele acha que isso vai acontecer, ele vai ter um ganho com isso, né? Tamanha é a sua devoção lá por sua amada. Beleza, gente? Então, para terminar, vocês vão escrever para mim, se possível. Vocês podem escrever em português, fazer aquele esqueminha, traduzir num dicionário online mesmo, copiar e colar, mas mantendo a sua resposta original em português. Tá bom, gente? Vocês vão escrever o que vocês entenderam desse soneto. Vocês vão reler naturalmente o soneto, né? Eu acho que eu ajudei um pouco aqui, né? Explicando verso por verso, estrofe por estrofe, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, pelo menos espero que tenham entendido, tá bom? E é isso, a gente se vê na próxima aula. Fiquem na paz e cuidem-se muito. Grande abraço.